Fala galera, sou o Maurílio da 299, Rodrigo da Pavanini. A gente se juntou para a gente fazer um projeto especial. A gente vai pegar uma Street Fighter V4S 0km e a gente vai fazer uma customização especial. O Rodrigo, ele é especialista aqui em fibra de carbono, pintura e design. Faz peças incríveis de design, super arrojado, e a gente vai agora unir forças e fazer um projeto especial. Rodrigo, fala aí pra galera o que a gente tá bolando. Cara, começando por uma Street Fighter, que é uma moto animal já. Inspiração no Coringa, uma coisa do MotoGP, do F1. É um prazer primeiro a gente estar fazendo esse projeto. E cara, a ideia é a gente trazer peças em fibra de carbono, uma pintura que seja extremamente agressiva e diferente do que a gente tem, mas com uma pitada aí de inspiração que o Maurílio trouxe pra gente, e tenho certeza que vai ficar animal. É isso aí, a gente vai compartilhar com vocês os passos desse projeto, vai mostrar o que está acontecendo, a criação das peças de carbono, e vai ser incrível. Então acompanha com a gente vai começar a postar esse material para vocês e vai ser muito divertido. É isso aí. Impressão 3D, escaneamento, fibra de carbono e pintura. Cara, vai ser muito legal. Vamos aí e acompanha com a gente. Street Fighter V4S 0km. Pavanini, Ducati 299. Vamos fazer essa garotinha customizada, fibra de carbono do zero. Vamos tirar essa parte daqui, essa parte superior, tanque. Sai daqui, pega essa curvatura, desce pra cá. No monoposto a gente vem também acompanhando essa linha. Aqui na frente ela vai juntar aqui. Vamos testar esse design. Agora a cor, vamos descobrir. Começando. V4S. Vamos pra cima, hein? O pessoal da Ducati me chamou para customizar uma moto. Aí me entregaram ela aqui agora, nova, 0km. Cara, escolhemos aqui algumas linhas e vou explicar o conceito para vocês. Essa moto teve a frente dela, que é inspirada no Coringa, que o designer da Ducati fez. Ela é uma Panigale sem carenagem, né? Então a gente vai ter o mesmo motor, parte de suspensão. Legal que a frente dela é muito marcante. Então a gente vai pegando as transições de linhas e reflexos que a gente tem e vai conectar todo esse desenho fazendo a pintura da moto. Aqui a gente vai descobrir, falar para vocês a cor depois, mas basicamente a gente vai ter uma faixa ou linhas que vão ser pintadas seguindo esse design. Então aqui no tanque, ela de fábrica já tem aqui, a gente vai conseguir ver a diferença dos reflexos que vai ter. Essa peça aqui talvez vai vir de carbono, vamos ver se a gente tem tempo para fazer isso. E ela vem conectando aqui atrás quando tiver com o monoposto. Essa parte do monoposto, ela tem aqui uma pecinha aqui, vai ter as linhas bem finas e a gente vai fazer essa transição conectando entre as duas linhas. A ideia é que se olhe a moto de frente e de lado e tem uma continuidade de toda essa pintura, até como o vento se movimenta na moto quando a pessoa está em alta velocidade. Ela tem umas passagens aqui embaixo que são bem legais também. É isso, vamos montar.
chegando quase no final, a maior parte da moto já, as peças que a gente vai mexer estão desmontadas. O único desafio que a gente teve aqui é o tanque, tem uns pinos que são importantes tomar cuidado, o chicote aqui embaixo. As outras peças bem tranquilas de desmontar. A gente tirou tanque, parte de carenagem superior, lateral, as peças de alumínio que a gente tem. A última peça que a gente tem aqui é um desafio também, que ela tem o trava-rosca, são os paralamas e essas peças de aerodinâmica da moto que você vê aqui, que elas têm bastante trava-rosca. E é isso. Finalizar, tirar paralama, essa parte frontal, e é isso. Aqui as asas laterais, legal que elas têm o trava-rosca. Essas peças aerodinâmicas da moto são mais difíceis um pouco de tirar, nada demais, mas você percebe até ali no estralo que ela tem estarem bem fixados. A gente tirou essa carenagem já do outro lado, vamos tirar aqui agora. Por último vai ter paralama e essas peças aqui. Depois vai vir o monocoque, o monoposto, na verdade, que ele vem separado na moto. A gente vai mexer, é isso aí. Aí ó, o garotinho que espanou, os caras ajudaram a gente a tirar aqui que tem a manha. E ó quem tá saindo agora, ó. Paralama. E garotinha. Precisa pra sair ele, tu acha? Ah, aí você pode puxar aquela saia pra frente, né? Isso. É isso aí, missão cumprida, moto desmontada, alguns desafios, mas conseguimos. Vamos partir agora para a customização. Eu tô aqui com o Guilherme, nosso parceiro. Hoje vamos falar de escaneamento 3D, tá? Nesse episódio. O Guilherme trouxe pra gente um scanner de última geração, bem legal porque a gente faz o processamento todo por aqui, né, Guilherme? Exatamente, a gente pode fazer um adiantamento já na edição do processo, antecipando isso, para depois finalizar no computador. Show! Vamos fazer as peças tanto na moto, para a gente ter noção dos assemblies que a gente tem, quanto das peças separadas. E isso daqui é o início para a gente começar aquele processo de engenharia reversa da modelagem, testar as modelagens 3D na moto, para depois ver a fibra de carbono. É isso aí. O que é legal de vocês verem? Se imagina que o preto fosco vai ser a melhor cor para escanear, porque ele não tem reflexo. Mas um dos pontos que a gente está vendo aqui é a questão que o branco, ele ajuda que o scanner identifique ele e não ter reflexo para ele conseguir pegar bem os detalhes da superfície. Então é um trabalho bem minucioso de repetição. O Guilherme fez aí algumas peças com a gente aí mais de 3, 4, 5 vezes. Mas o importante é que ela consiga identificar esses pontos de costura para a gente fazer a engenharia reversa, que é outro processo também bem delicado. Escaneamento feito, preparando agora os sketches para iniciar a pintura e impressão 3D. Teve alguns detalhes, lá no dia da desmontagem eu falei sobre aquele movimento. Refinamos isso daqui mais ainda nos sketches, as conexões, como é que vai ser, quando chegar o monoposto e a gente pintar ele, além da peça que está lá, como é que ele vai conectar em partes mais detalhadas da pintura, tá? Aqui no bico era um pouco mais estreito, a gente na verdade pegou essa parte aqui que é mais larga e já tem um vim original nela. Então agora é iniciar pintura e impressão 3D. Etapa de impressão 3D. Veio depois do escaneamento, a tinta a gente já está fazendo agora. Essa etapa aqui deu muito mais trabalho do que a gente imaginava, mas estamos chegando num resultado maravilhoso. Cara, escolhemos paralama para fazer, bico do farol, tampa do tanque e as duas pedaleiras de trás. Definitivamente a mais fácil para a gente começar foi as pedaleiras, tanto que a gente acabou ela antes. Ela foi modelada no SolidWorks e a gente escolheu fazer ainda um design um pouco mais ousado, parecido com aquelas que a Ducati vai usar na SP2, em alguns modelos de corrida.
Tampa do tanque, cara, ajustar as laterais, posição do parafuso foi um desafio. Paralama também, porque a gente tem vários suportes ali que são legais. E nesse exato momento a gente está imprimindo ali a peça final do bico. O bico eu considerei o mais difícil porque a gente tem que regular o fluxo que ela tem ali ao longo do farol, o encaixe dela aqui, o encaixe onde ela, os LEDs ali, ela tem um defletor de alumínio onde ele resfria o LED. Então, cara, desafio muito legal e estamos conseguindo. A gente estava falando ali do bico, chamei aqui o Joãozinho. E aí, Rodrigão, às vezes? Cuida da parte de 3D com a gente aqui, modelagem, fatiamento, impressão e, cara, quantos desafios, hein, João? Demais. Tivemos vários aqui, eu me lembro de ter esse teste que a gente fez para espessura de peça, as delaminações que a gente teve entre as camadas. O João escolheu vários ângulos para a gente conseguir resolver isso. Qual que para você, João, foi o mais desafiador aí? Cara, a gente tem peças muito complexas, né? Essa geometria delas é algo realmente desafiador, mas essa peça a gente teve, em específico, que é a tampa do tanque, né? A gente teve um problema grande com o deslocamento da camada e a gente só conseguiu resolver depois de uma forma bem específica de suportes, né? Que são os suportes em árvore que a gente está usando. Eles ajudaram bastante a gente nesse processo e outra dificuldade grande é essa questão mesmo do tamanho da peça. A gente tem peças que não são fáceis, né? Não são pequenas no caso. Essa peça a gente teve que fazer um corte no meio dela para a gente conseguir imprimir bem. E é isso, cara, mas a gente conseguiu acertar bastante aí, depois de vários testes, né? Vários protótipos e é isso vamos aí. vencer. Chegando no sucesso, Chegando. né? Finalização. Essa é a peça original da Ducati. Essa daqui é a peça que a gente já está lixando 220 aqui para aplicar o prime, pintura, verniz, polimento e tirar o molde agora para a gente ir para o carbono. Tem uma peça aqui que já está um pouco mais adiantada, que são as pedaleiras que eu falei que a gente fez com o design das de corrida da Ducati. Então ela já recebeu prime, pintura, o primeiro verniz, a gente está fazendo um taqueamento, agora vamos aplicar um último verniz, fazer as bordas e partir para o gel coat e tirar molde. É isso daí, de impressão, missão quase cumprida, falta só esse bico. Fala pessoal, Pavanini aqui, hoje estamos com o Jonathan, vamos falar agora do design desse episódio e das tintas. Cara, não tenho outra marca para falar, além da nossa parceria ao longo dos anos. A Sikkens foi uma apoiadora nesse projeto, a Carvic é uma parceira. Já vencemos vários desafios juntos, hein, Jonathan, de mapeamentos, cores complexas de várias marcas que a gente já tem, que nem existem às vezes os pigmentos aqui no Brasil, e o cara que é um artista para conseguir chegar nisso daí. Eu sou fã dessa linha de alta, Jonathan. Fala para mim por que ela é a melhor. Eu tenho uso prático, mas queria que você falasse um pouco da questão técnica disso. A Sikkens hoje ela facilita muito a vida da gente, né? Ela dá uma fidelidade de cor muito grande, ela dá um diferencial de pigmentos bem variados, a cobertura é excelente, né? E fora o acabamento, ela dá um acabamento praticamente perfeito ao original que vem das montadoras, né? Então é o número 1 para a gente estar trabalhando hoje. Show! Estamos aqui atrás com uma máquina de pesagem, né, Jonathan? Isso. A gente vai explicar para vocês já mostrando a forma, a tinta que a gente escolheu, mas é uma ciência, cara, de pesagem, o tipo de pigmento que a gente usa. Você acha, às vezes, para chegar numa cor que a gente vai utilizar um conjunto de pigmentos, e o Jonathan sempre me ensinou várias coisas diferentes nesse sentido. E foi muito legal porque o Maurílio passou uma referência para mim, juntou a fome com a vontade de comer, porque eu queria fazer um projeto,
e vim discutir isso com o John. Então a gente fez uns testes e vamos falar agora dessa forma. Tô com a tinta aqui, uma tinta extremamente especial. Pensamos aí em várias coisas legais. O relacionamento que existe entre a Ducati e a Lamborghini, duas marcas italianas sensacionais, um pigmento e um conjunto nessa tinta que fosse agressivo como ela é também, um mix entre o fosco, o brilhante, e vamos mostrar para vocês agora a construção dessa tinta com os pigmentos. Cara, pegamos um recipiente transparente para ir mostrando o comportamento dos pigmentos e vamos pesar. Então, Pavolini, esse aqui é o azul que eu te falei, aquele azul que puxa um tomzinho vermelho no ângulo, né? Um azul mais avermelhado um pouco. Legal. Tá? Branco, tá? Branquinho 110, ele entra fazendo um efeito um pouquinho leitoso no ângulo, clareando um pouco o ângulo dessa tinta. Esse talvez é o pigmento que eu mais goste. Tá? Esse aqui é um aditivo de efeito. Ele ajuda a subir o alumínio, né, separando as partículas. Fica aquele alumínio bem instalado. Dá pra ver muito nessa tinta. Do jeito que você sempre gosta. Que 140. Que 140 é o preto. 140 é o pretinho mais forte, né, mais escuro um pouco. Ele que vai dar o tom do acinzentado pra gente. Legal. Tá bom? Agora, primeiro passo de efeito dessa tinta. A gente vai entrar com uma pérola branca. Show. Tá? É uma tinta metálica e perolada. Uma tinta dupla camada. Legal. Tá bom? Qual a diferença do metálico e do pérola? Então, A pérola ela é mais limpa. Entendeu? É uma situação mais baixa. O alumínio geralmente é um efeito mais granulado, mais, como é que se diz, mais brilhante mesmo. os tricotos, por exemplo, usam muito mais de pérola, né? Tricote se usa pérola. É, né? Isso. Pérola azul. Esse pigmento vai trazer claridade e uma limpeza para essa tinta, tá? E me tira uma dúvida, aquilo que eu tinha te pedido dela ter no ângulo, não puxar para um amarelo, não puxar às vezes para um dourado que puxa, esse é um dos caras que garante isso? Esse é um deles que ajuda. Legal. Ela realmente corta, não corta, Jonathan? Ela corta, porque o dourado, geralmente ele vem do preto, né? Quando ele se mistura com o alumínio. Cara, esse pra mim é um dos pigmentos mais especiais, Q811R. E aí, Jonathan? Cara, esse aqui também é um dos meus favoritos, né? Ele é o que tem um alumínio mais estralado, é o que puxa uma tonalidade bem fera na tinta mesmo. E ele junto com aquele aditivo de efeito, é onde a gente vê aquele brilho bem mais intenso. E é legal porque dependendo do que a gente for usar de fosco ou brilhante, ele tem a capacidade de mudar muito o efeito da tinta. Exatamente. A gente consegue ver o brilho dele até numa tinta fosca. Legal. O fosco geralmente apaga, né? Aham, bastante. E a gente consegue. Show. Diluente. Eu uso muito no verniz ali pra gente controlar às vezes o tempo de secagem, a viscosidade do produto de acordo com a temperatura. Mas na tinta, Jonathan, qual que é a função dele? A função do diluente na tinta hoje é só para ela dar a viscosidade certa para poder estar passando na agulha da pistola. Entendeu? E depois de aplicado, esse diluente, esse thinner, o que for, ele vai evaporar. Tinta na mão, missão cumprida, obrigado, Jonathan. Vamos pra cima agora. Cara, fizemos a parte das tintas no episódio anterior e agora pintura. Quero agradecer primeiramente a AkzoNobel, são nossos apoiadores nesse projeto, parceiros no nosso dia a dia, de longa data, mais de 4 anos, acerto de cores das McLarens e todos os outros projetos que a gente tem, eles são nota 1000, cara, tá? Quando me perguntam se a gente usa AkzoNobel para pintar, parar as pecinhas aí, fazer o retoque, pintar aqui.
Fala pessoal, estou aqui com o Vando, pintor de mão cheia, cara que já ensinou muito. E aí pegamos as peças ontem, conta aí, Vandão, o que a gente fez? Bom, ontem nós removemos os adesivos, né? Lixamos a peça e aplicamos um primer liso, né? Lixamos esse primer e aplicamos essa tinta que, por sinal, é uma tinta de excelência, viu? Uma tinta de ótima qualidade. Pois é, Sikkens. Pegamos a tinta lá aquele dia com o Jonathan, pesamos, o Maurílio trouxe aqui o material pra gente e estamos iniciando a pintura. Agora é dar o primeiro verniz, que a gente quer fazer uma camada de proteção e depois vir com a tinta, o verniz fosco. Estou usando a caneta para vir identificando o início e o fim da curvatura. Esse é bem desafiador, é interessante ver que ele conecta o meio desse vinco com aquela linha que vai para o banco. Então depois disso, a gente vai usar a fita filete da 3M para vir demarcando. E a tampa que vem aqui, ela usa o fim da curvatura aqui na ponta. Então a gente tem que identificar ela para vir demarcando. Ela é bem delicada, porque o tanque vem suavizando, mas a ideia é a gente vir botando no paquímetro, tá protegido para não arranhar, e vir medindo, marcando para depois ir para a fita. Aqui já está feito, pintado poliéster e o meio que é brilhante, e essas peças aqui também, já com os adesivos envernizados, e elas estão no fosco já, verniz fosco. E é isso, vamos nessa. Definitivamente a parte mais desafiadora desse projeto está sendo a gente fazer esse tanque aqui. Junto com o Vando a gente já pintou as peças da moto que a gente tem grafite, fizemos os adesivos, envernizamos e agora a gente está fazendo a última parte. Antes dessa daqui, bem legal a gente mostrar essa, que já demonstra o design que a gente está usando. Adesivo no padrão em posição original, o brilhante aqui e aqui vai ser o fosco. Essa peça, falta agora a gente isolar aqui para aplicar o verniz fosco nessa e nessa parte. E fazer esse mesmo padrão ali de desenho aqui no tanque, tá? É o que a gente vai fazer agora. Estou fazendo os adesivos aqui para a gente voltar ele para o padrão original. Então aplicamos o grafite, demos o primeiro verniz, agora eu criei uma linha de referência de acordo com o gabarito que a gente fez, o espaçamento que tem que ter, e estou aplicando aqui com o transfer. Agora é tirar, dar uma primeira mão de verniz para a gente conseguir criar um nível, depois que criou esse nível a gente lixa de novo e dá o último verniz. Essa parte dos adesivos é bem legal. Primeiro a gente pintou, né? Envernizamos. Agora a gente veio, aplicamos os adesivos com os gabaritos que a gente tinha feito. O legal desse adesivo é que não é simplesmente a cor, né? A gente tem a bandeira, a questão da fidelidade cor, a posição, como eles se alinham em relação aos reflexos da moto. Então aqui a gente usou adesivos igual ao original. No tanque a gente vai optar por fazer uma pintura. Invernizamos agora, por mais que a moto seja fosca, foi invernizado com brilhante, que é um verniz com um pouco mais de viscosidade para a gente subir o nível. Vamos lixar tudo de novo e agora dar o verniz final da moto. Então a gente veio preparando essas etapas para agora a gente dar o verniz final, limpar bem a cabine. E é isso. Essas peças aqui já estão terminadas. Missão cumprida, hein, Vando? Fantástico, cara. Fantástico. Meu irmão, uma missão, cara. Essa semana a gente imaginou que ia fazer em 2, 3 dias alguns detalhes aqui. Foi uma semana, mais ou menos. Como é que foi pra ti, hein, Vando? Rapaz, uma experiência e tanto, tá? Porque um trabalho desse em moto, em uma Ducati, é um sonho, né? É um sonho.
E, cara, a gente não imaginava, né? Até mesmo com toda a experiência que eu tenho, que o Vando tem, o trabalho que a gente ia ter nesse tanque. Eu tinha uma ideia aqui desde o começo de pegar um vinco que tem aqui nesse tanque, só que ele se suaviza muito. Então, para a gente conseguir manter o espelhamento de um lado para o outro, foi um desafio fazer esse fio aqui. Então, a gente poliu antes, isolou, invernizou tudo, depois a gente isolou só o preto polido para pintar o fosco. Mas, cara, que resultado maravilhoso. Então, era isso que a gente conversou com o Maurílio também. E agora vamos partir para molde, carbono e depois montagem. Vamos nessa, Vandão. Obrigado, meu irmão. Bora. Prazer. Fala, pessoal. Episódio 6 da nossa Ducati Street Fighter, junto com a Ducati 299. Agora, fibra de carbono, eu e Guizão. Cara, esse é um dos episódios mais importantes que a gente estava ansioso para gravar. Com certeza. Um dos desafios que a gente teve foi, além da pintura, foi essa parte, né? Então o Gui cuidou da parte das infusões, dos desenvolvimento dos moldes, que a gente vai explicar aqui, os moldes de corte, a parte de fabricação das peças de carbono antes delas irem para a pintura, toda essa parte que a gente chama de infusão. Então ele vai explicar para vocês um pouco mais desse processo. Vou explicar rapidamente sobre a parte dos moldes, que foi uma parte que eu fiquei mais envolvido. Então vocês lembram que a gente falou das peças em 3D? Pega esse daqui para mim, Gui. Então, para a gente testar na moto, a gente fez essas peças em 3D. A partir dessas peças, a gente desenvolveu, você pode ver que esse era um filamento branco. A gente veio para uma peça que já foi impressa com essa borda para ajudar no processo de infusão. O molde, ele consiste basicamente, na verdade, esse é o molde, a gente tem um contramolde, que vai ser esse daqui. Então ele é feito com uma resina poliéster isoftálica na primeira camada. Depois a gente vem adicionando fibra de vidro. Vai ter uma pequena massinha nos cantos. Depois a gente vem colocando fibra de vidro, a manta, né, picotada com a resina isoftálica por uma questão de contração. Então daqui a gente vem para cá. Esse daqui é especificamente desse cara aqui, que é uma pedaleira igual que a Ducati usa nos modelos especiais. Então esse cara saiu daqui, tá? Umas 6, 7 camadas. A gente fez essa base legal também para conseguir manusear, para entregar para o Gui e ele conseguir vir cortando o carbono. Tem alguns desafios aí que ele vai falar para vocês em relação a camadas, questões de espessura. Para entregar isso daqui para ele iniciar a infusão, a última parte que eu fiz foi a aplicação do selador e do desmoldante. Tá? Então, essa peça foi pós-curada, o contramolde. Ele recebeu o polimento, um detalhezinho, um reparo ou outro, selador e desmoldante, e aí ele foi entregado para o Gui fazer a parte da infusão. Então, Gui, manda bala nessa explicação. Questão legal da gente falar aqui, aquilo que você veio fazendo, escolher todo o sentido do carbono da moto. Cara, a parte principal aqui, antes de começar, eu peguei todos esses moldes e tive que planificar primeiro a minha peça para eu poder tirar a parte da fibra de carbono. E aí toda vez que eu planificava, isso aqui foi o escudo aqui da pedaleira, eu tinha que pegar esse plano, olhava como que ia ficar e depois eu encaixava na moto. Depois que eu encaixava na moto, eu tinha que decidir para que lado eu ia usar a minha fibra de carbono. Especificamente, a gente decidiu usar o fibra de carbono Twill. Então, eu tive que decidir para que lado que ia ficar o lado da fibra de carbono, se ia ser a vista do piloto ou se ia ser a vista do lado de fora. A gente decidiu que seria para o lado esquerdo, né? E aí, por conta disso, eu escolhi, marcava com uma seta em todos os meus moldes para eu conseguir chegar aqui a mesma coisa. Eu marcava o meu eixo X, o meu eixo Y, de acordo com como a peça era encaixada e para onde que o meu carbono ia. Então, assim, essa primeira etapa era a etapa de estética, era a etapa que
na verdade, é a mais importante, que é o que aparece pra gente. Então, depois de decidir como que ia ficar o lado da fibra de carbono, eu peguei o tecido, coloquei, planifiquei ele e aí fiz o corte. O primeiro corte, ele é exatamente assim, um pouco maior para eu conseguir encaixar no meu molde. Então a gente vê aqui, eu usava essa peça, coloco aqui em cima da fibra de carbono, faço o recorte e aí eu venho com o carbono e encaixo aqui no meu molde. Depois disso, a gente tem alguns processos que são básicos dentro da infusão. Primeiro eu preciso encaixar o meu carbono, fazer todo o arremate de onde ele vai, decidir aonde vai ser a minha entrada e a minha saída da minha resina para poder começar a fazer o planejamento. Especificamente algumas peças aqui, a gente tem um padrão de usar 3 camadas de fibra de carbono, que a gente já sabe que é um padrão legal, dá uma estrutura boa, só que, principalmente nas pedaleiras, como é uma peça que ela exige um pouquinho mais de esforço, em alguns lugares especificamente das 2 pedaleiras, nessas áreas que elas são parafusadas, eu coloquei 7 camadas em cada. Então você imagina que aqui eu tinha 7 camadas de carbono, daqui para cá eu tinha 3 camadas. Então eu precisava fazer uns recortes específicos das áreas para poder encaixar e ficar com um resultado onde eu tinha acabamento, estrutura e, cara, ficou sensacional e principalmente leveza. Essa é a grande questão da fibra de carbono, né? Então, depois que a gente fez esse processo, que eu pensei aonde queria ser parafusado, fiz todo o reforço necessário, agora eu já decidi aonde vai ser a minha entrada, a minha saída da minha resina, e aí a gente faz toda a parte da infusão mesmo. Depois que a gente já decidiu como que vai ficar o carbono, fiz todos os meus pontos de estruturais aqui, reforcei com mais camadas de fibra de carbono, eu venho com a primeira manta, que é o Peel Ply. O Peel Ply, a função dele é basicamente separar o carbono da minha manta. A minha manta de infusão ela é usada para poder fazer essa força de vácuo para a resina poder caminhar. Então, o que aconteceu? Coloquei o meu Peel Ply aqui, e aí o meu Peel Ply já encaixado, respeitando toda essa borda aqui onde eu vou fazer o meu vácuo. E por sinal eu errei, tá? A borda era menor do que deveria e o Guilherme sofreu nisso daí. Exato, eu sofri um pouquinho, mas deu certo, no final deu certo. E aí, coloquei o meu Peel Ply e apliquei a manta de fusão por cima desse Peel Ply para eu conseguir fazer esse vácuo, né? O empuxo do vácuo para minha resina poder caminhar. A grande questão aqui foi que, por exemplo, em algumas peças eu já olhava e já sabia por experiência aonde que iria entrar e aonde que iria sair a resina, pensando uma área maior, uma área menor. A gente já tem alguns padrões aqui que a gente segue na empresa, então é um padrão que sempre dá certo. Então a gente fez, especificamente eu fiz aqui, nesse caso, eu fiz a entrada sendo deste lado aqui, eu peguei toda essa área, coloquei meu espiroduto, que é onde tem a distribuição de vácuo, de resina, fiz meu espiroduto pegando toda essa região, e aí a minha resina caminhou todo esse caminho até chegar na minha saída, que estava bem aqui no centro. Então eu consegui caminhar com a minha resina e ter um resultado muito bom, exatamente porque eu tive um molde muito bom, eu tive uma fibra de carbono bem colada, bem travada. Os cantos, né, Gui? Todos os cantos, exato. Principalmente que a gente estava aplicando pela primeira vez um desmoldante novo, então tem coisas que a gente enfrentou aqui que era a primeira vez pra gente, né? Exato. Então esses cantos muito pequenos, assim, detalhados, onde o carbono, se ele descola, vira um buraco depois, né? Exato, e aí você estraga a peça completamente, a estética da peça. Né? Exato. Vai embora. Aí, pra você mostrar. Então esse daqui foi um desafio, ainda está sendo um desafio pra gente, que foi o paralama, né? O paralama exatamente foi o que aconteceu, que o Rodrigo falou. A gente teve um problema
eu tive um problema de vácuo aqui, o molde não estava me ajudando tanto, eu cheguei a fazer uma bolsa de vácuo, tentei de tudo, mas eu tive um vazamento. E por conta que eu perdi o vácuo, toda aquela resina que deveria estar no carbono, ela subiu. Toda a resina que deveria estar sendo puxada pela minha manta, ela perdeu o vácuo e não foi puxada mais. E ele não perdoa, né, Gui? Não perdoa, cara. Se você perdeu o vácuo durante as primeiras 5 horas ali, ele vira o segundo que a gente fez, eu lembro que a gente ficou muito tempo brigando para conseguir o vácuo, tinha dado tudo certo na infusão, mas o molde, depois de um tempo, teve um pequeno trincado, a gente tinha escolhido uma hipótese de bolsa de um jeito que não deu certo. Exato. Mas é assim que se aprende. Exato. Esse é o resultado que você vê quando tem um vazamento de vácuo, a gente chama. Então, assim, todos os moldes foram muito bem feitos. A parte principal aqui você vê que a fibra de carbono, o lado dela também foi escolhido tudo bonitinho para que ela ficasse conforme com uma estética legal. Foi todo esse processo precisou de muita atenção, do momento do molde até a peça final. Todos os processos tiveram que ser respeitados, porque se alguma coisa dar errada mais pra frente, eu perco toda uma peça. E isso aqui foi um exemplo. Cara, é legal. Essa daqui é uma peça pequena, as peças da moto, acho que mesmo sendo pequenas, esses desafios de ângulo dela deu uma aula pra gente aí de como ser paciente, colar, né? Exato. Fazer as camadas, respeitar o material. Sim, eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente conseguiu, porque foi a primeira vez que a gente estava customizando uma moto e um range de ângulos bem diferente, uma peça muito estrutural, uma peça que pega muito ar, que é essa da frente aqui. Exato. Então a gente no final teve que bolar as impressões 3D que fixam essa peça, porque essa peça podia voar. Essa de cima também, porque o ar entra dentro dela para vir ali no tanque. Então, cara, muitos desafios bons, mas a gente conseguiu vencer. Vocês vão ver no próximo episódio que o acabamento das peças é digno da fábrica, tá? Então isso a gente ficou muito feliz. Então o nível da infusão, os cantos, os acabamentos, a gente vê por essa peça aqui, que foi uma das que ficaram sobrando, nível de verniz. Então a gente ficou muito feliz com esse resultado de conseguir atingir um patamar, porque a gente é obcecado pelos detalhes. Então, só agradecer pelo trabalho que a gente teve aqui. O Guizão tá há muito tempo nessa parte do carbono, dos compostos aqui. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, podem mandar pra gente. E no próximo episódio vocês vão ver tudo isso daí pronto e montado. Ducati Street Fighter V4S Custom Pavanini junto com a Ducati 299 aqui em Brasília. Chegamos ao final. Esse é o episódio 7. Moto montada, peças de carbono, pintura toda nova. Que desafio maravilhoso. Agradeço ao Maurílio pela oportunidade. Nosso sonho foi construir uma moto que combinasse uma cor da Lamborghini, como a marca tem esse relacionamento. Então a gente escolheu o Gridio Titans. É um grafite que ainda tem, a gente falou lá do Q811R, que é um alumínio que aparece muito. A gente pegou, desmontou a moto inteira, fomos escaneando as peças, tá? Do escaneamento a gente imprimiu as peças em 3D para, mais de 40 peças até a gente chegar nas peças que encaixavam. A partir daí a gente deu acabamento, tiramos moldes, fabricamos as peças em carbono. O bico é full carbon, tampa do tanque, as pedaleiras dos dois lados no estilo da Lamborghini, a pintura acompanhando essas peças. Então vocês vão ver que ela se inicia aqui, tem uma faixinha bem detalhada. Ela, quando você olha aqui, ela abre, se conecta com a tampa do tanque se conecta com essa linha. Foi um dos desafios gigantes que a gente teve na pintura, fazer tudo isso daqui alinhado com o centro da moto, acompanhando as curvas do tanque. E tá aí, linda, cara, linda. É uma cor, digamos, bem arrojada no sentido de ser diferente do que a Ducati costuma usar, mas era exatamente o que a gente esperava. Agora, só esperando o próximo dono. Isso aí, vamos nessa.